Olá, professora Juliana, sou Sara Caroline e desde já gostaria de pedir licença para compartilhar esse meu vídeo com os meus amigos que vão estar estudando bioquímica esse semestre. Então, essa mini aula é sobre o risco vascular, o papel das estatinas como agente no controle do perfil das lipoproteínas. E como introdução, nós vamos falar sobre risco vascular e colesterol, sobre as lipoproteínas e a HMG-CoA redutase, sobre as estatinas e a correlação entre o risco vascular e as lipoproteínas. Risco vascular, o que é? É a probabilidade que uma pessoa tem de vir a sofrer uma doença cardiovascular no futuro. E como casos clínicos, nós temos o infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, AVC. E quais fatores influenciam, aumentam esse risco vascular? Dietas inadequadas, uso nocivo do álcool, hipertensão, sedentarismo, tabagismo, diabetes histórico, genético, entre outros. E a importância dos exames a gente vai falar agora aqui. Os níveis alterados das lipoproteínas, que vamos falar mais à frente o que são, e do colesterol no sangue demonstram risco cardiovascular. Então, é muito importante estar fazendo check-up sempre que possível. Aqui nós temos essa quantidade absurda, 20 mil mortes por doenças cardiovasculares em 2020. E a maioria dessas mortes tem a ver com o colesterol e todo o processo de lipoproteínas em si. Então, eu vou começar explicando um pouquinho mais sobre o colesterol. Colesterol é uma molécula essencial, pois participa da constituição das membranas celulares e produção de hormônios esteroides, por exemplo, como testosterona. Ele é sintetizado no organismo através de um processo que envolve muitas enzimas, sendo a HMG-CoA redutase a principal. Agora sobre lipoproteínas, o que são? As lipoproteínas são complexos macromoleculares de proteínas transportadoras com várias combinações de fosfolipídios, de colesterol, então por isso que eu já adiantei o colesterol. Ele faz parte das lipoproteínas e os ésteres de colesterol e triglicerídeos. E vou aqui falar sobre as duas principais lipoproteínas que têm a ver com o risco vascular. Então, começando pela LDL. A LDL tem uma menor densidade, porém uma maior porcentagem de colesterol dentro dela. Ela entrega o colesterol do fígado aos tecidos extrahepáticos, ou seja, do fígado para o corpo, para as células do corpo. E pode retornar ao fígado através de um receptor que reconhece a apolipoproteína B100 e entrega colesterol aos tecidos hepáticos. E abrindo um parêntese sobre as apolipoproteínas. Então, as apolipoproteínas, é um conteúdo de proteínas ou polipeptídeos específicos de cada lipoproteína, ou seja, são conjuntos, que podem ser só das LDLs ou só das HDLs e tem por funções transporte de lipídios, conferir estabilidade às lipoproteínas, facilitar a captação das lipoproteínas pelas células. Como a gente já falou do LDL, ele tem essa entrega, sai do fígado para ir para os tecidos hepáticos, extrahepáticos, e as apolipoproteínas influenciam, ajudam, contribuem com isso tudo. E um exemplo é a ApoE, as ApoEs que são ligantes de receptores. Agora sobre o HDL. O HDL tem uma alta densidade e também uma alta concentração, uma alta porcentagem de proteínas dentro dele. E ele retira o colesterol dos tecidos extrahepáticos e entrega ao fígado. Então, ele faz o oposto do LDL. Sobre a HMG-CoA redutase. Sobre a HMG-CoA redutase. Ela participa na síntese de colesterol. Então, ela é uma proteína, é uma enzima, uma proteína integral da membrana do retículo endoplasmático liso e é o principal ponto da regulação da via do colesterol, ou seja,
transforma o acetato em mevalonato e por aí ele segue a via até ser constituído colesterol. E eu também gostaria de pontuar que o glucagon e a insulina também modificam, né, influenciam, há uma regulação alostérica por modificação covalente da enzima HMG-CoA redutase. Então, o glucagon, ele estimula a fosforilação dessa proteína, então ele vai inibi-la. Já a insulina estimula a defosforilação, então por isso ativa a HMG-CoA redutase. Agora sobre o colesterol intracelular e como que ele influencia na HMG-CoA redutase. Então, quando os receptores fazem muita captação de LDL, que tem muito colesterol, então por isso há um aumento de colesterol intracelular das células do nosso corpo. Esse aumento de colesterol intracelular provoca, produz uma degradação da HMG-CoA redutase, ou seja, inibindo a transcrição do seu gene, e por conta disso é inibida a síntese de colesterol. Aqui a gente pode ver melhor a atuação da insulina positivamente, do glucagon negativamente e do colesterol intracelular negativamente também na HMG-CoA redutase. Agora, ainda continuando sobre a HMG-CoA redutase, nós temos a transcrição do gene da HMG-CoA, ou seja, do gene SREBP. Ele fica no retículo endoplasmático. Então, com alto nível de colesterol intracelular, esse gene é mantido no retículo e acoplado a proteínas CAP e INSIG, que são sensores de esterol. Já com baixo nível de colesterol intracelular, elas se soltam e a SREBP se dirige ao núcleo, aumentando assim a transcrição de genes da HMG-CoA redutase e do receptor de LDL. E aqui eu já faço um adendo, sobre as estatinas, que elas inibem a HMG-CoA redutase em parte por minimizarem a estrutura do mevalonato, que é um precursor para o colesterol, e assim inibe a síntese do colesterol. Aqui a gente consegue ver melhor com uma alta concentração de esterol, ou seja, de colesterol intracelular, a INSIG, a SCAP e a SRBP estão acopladas. Já nessa partezinha aqui do meio, há uma baixa concentração de esterol, então por isso elas já começam a se desmembrar. Então, SREBP pode seguir para o núcleo e aumentar a produção de receptores de LDL e também de enzimas HMG-CoA redutase. Estatinas. O que são? São fármacos utilizados para redução do nível do colesterol sérico. Elas inibem a HMG-CoA redutase porque elas diminuem o nível de colesterol intracelular, ativando assim a síntese de captação de colesterol, que por sua vez esse colesterol é captado através do LDL. Então há uma maior captação de LDL, então vai diminuir a concentração de LDL sanguínea. E quais são os efeitos positivos das estatinas? Elas melhoram o fluxo sanguíneo, aumentam a estabilidade das placas de ateroma. Ou seja, com essa maior estabilidade, não há o rompimento dessas placas e por isso não há obstrução do vaso. Também temos a diminuição da agregação plaquetária e elas também, as estatinas, inibem a inflamação vascular, que é o que vamos falar a seguir. A correlação entre o risco vascular e as lipoproteínas se dá começando pela placa de ateroma, ou seja, a LDL pode participar do processo de formação da placa de ateroma ao entrar na camada íntima de um vaso lesionado. Muitas vezes esse vaso lesionado é a partir de tabagismo, entre outros fatores. E processo inflamatório.
A LDL pode iniciar um processo inflamatório ao ser fagocitada por macrófagos formando células espumosas. E com isso, ela pode aumentar esta placa de ateroma e até romper, como a gente havia falado antes. Então, altos níveis de LDL. Os altos níveis de LDL são um risco para aterogênese e infarto do miocárdio. Por fim, em casos clínicos em que exames indicam um alto nível de LDL e um baixo nível de HDL sanguíneo, associado mais aos fatores de risco do paciente, é recomendado o uso de estatinas com acompanhamento médico. Muito obrigada!